pessoal! Eu sou Juliana Penhorati, do Ateliê Amigo Jumi, e hoje estou aqui no YouTube da Círculo para te ensinar a fazer uma borboleta em fio pelúcia muito fofa. A vantagem é que com um novelo de cada cor, você consegue fazer várias borboletas. A gente vai precisar de agulha 3,5 milímetros. A gente vai usar fio pelúcia na cor 3077 quartzo. Vamos usar o fio 1317 solar, que é um amarelo. Vamos usar o 5743, que é o Neomint, e também o 6614, que é o Alfazema. Para fazer a anteninha, a gente vai misturar aí, ó, junto com o fio Amigurumi Soft, na cor 2137 Hortência. E aí fica opcional, você pode bordar com o fio rubi preto, e também a gente vai usar para bordar um fio branco Amigurumi Soft, tá? O 8001. Vamos precisar de tesoura, marcador de pontos, agulha de tapeçaria e um par de olhos de 8 milímetros. Aqui eu vou usar o azul. Então, nós vamos começar pelo corpo. Então, a gente começa o corpinho de baixo para cima. Vou iniciar com a cor 3077, que é o quartzo. Então, eu tô aqui, ó, fazendo um anel mágico. Então, como a gente tá trabalhando com o fio pelúcia, eu sempre distorço aqui, ó, esse fiozinho do anel mágico para ficar mais fácil de fechar. Vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, já fiz 1, 2, 6. Vou fechar o meu anel mágico, então, puxa o anel mágico. E aí, na segunda carreira, eu vou fazer o primeiro ponto. Vou colocar o marcador de pontos para eu saber onde começa e onde termina a segunda carreira. Então, venho aqui, ó, coloco o meu marcador de pontos de cadeado. E vou fazer em toda a carreira um ponto sozinho. E no próximo ponto, eu faço um aumento. Então, faço 1 e faço 2. E sigo por toda a carreira fazendo um ponto sozinho. E no ponto seguinte, eu faço um aumento. No final dessa carreira, a gente tem que ter 9 pontos baixos. Então, aqui eu faço agora um aumento, terminei já a segunda carreira. Tiro o marcador, vou fazer o primeiro ponto da terceira carreira, coloco de volta o marcador. E nessa terceira carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos, então, fiz um sozinho. No próximo ponto de base, a gente faz um aumento. Então, a carreira toda vai seguir fazendo 2 pontos baixos e depois um aumento. E no final dessa carreira, a gente tem que ter 12 pontos baixos. Na próxima, eu faço aqui, ó, no último ponto, eu faço um aumento e já terminei aí a terceira carreira. Tiro o marcador, faço aí o primeiro ponto, coloco ele de volta. E nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, fiz 1, fiz 2, fiz 3. No ponto seguinte, eu faço um aumento. E repito essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento. E aí, quando a gente chegar no final dessa carreira, a gente vai ter 15 pontos baixos. Ele vai ficando com esse aspecto aqui, ó, fica pontudinho, que é o bumbum da borboleta. Vou fazer agora a próxima carreira. E nessa carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4. No próximo ponto, eu faço um aumento. E sigo essa sequência por 3 vezes. 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz a primeira vez, a segunda vez, ó, já fiz um aumento. E repito pela última vez, 4 pontos baixos e um aumento. Agora, da carreira 6 até a carreira 9, a gente vai só fazer um ponto em cada ponto. Então, nessa quinta carreira, a gente terminou com 18 pontos. Na carreira 6, 7, 8 e 9, a gente vai fazer também 18 pontos, ou seja, um ponto em cada ponto. Já acabou aí a parte que aumenta, então agora é a parte reta. Então, segue aí fazendo essas carreiras sem aumento. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho da 9ª carreira, também com 18 pontos. E na 10ª carreira, a gente vai fazer a seguinte sequência, ó. Então, terminei a 9ª carreira, vou começar a 10ª carreira. E a 10ª carreira vai ser o seguinte, ó, fiz um ponto baixo,
No próximo, eu faço uma diminuição. Então, a sequência vai ser um ponto baixo, uma diminuição, até o final da carreira. E aí, a gente chega lá no final dessa carreira com 12 pontos. Ó, já terminei aqui, ó, a 10ª carreira. Comecei a fazer a diminuição. E antes de terminar a diminuição, eu já vou terminar esse ponto aqui, ó, com a cor da cabeça, tá? Que é o amarelo. Então, a gente vai trocar de cor. Ou seja, eu posso cortar o fio rosa pra gente ficar somente com o amarelo. Então, vou tirar o marcador pra gente começar a 11ª carreira. Na 11ª carreira, a gente vai fazer 12 aumentos. Então, ó, fiz um e fiz 2 pontos. Ou seja, para cada ponto de base, eu vou ter 2 pontos. Então, eu vou fazer aumento em todos os pontos para terminar essa carreira com o dobro de pontos. Então, eu vou ficar com 24 pontos. Já vou escondendo o fio, ó, para facilitar o acabamento. Escondi por 3 pontos, ó, já posso colocar para dentro do amigurumi. E eu sigo aí fazendo aumentos até o final. Cheguei aqui, ó, no final dessa carreira. Na próxima carreira, que é a carreira 12, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz um ponto, 2, 3, e no próximo ponto eu faço um aumento. E seguindo essa sequência até o final, a gente vai ter lá 30 pontos. Então, 1, fiz 2, fiz 3, e no próximo ponto eu faço um aumento. E sigo assim até o final. Terminei a 12ª carreira. E agora, a gente já terminou a parte de aumentos da cabeça. Então, da carreira 13 até a carreira 18, a gente vai fazer sempre com 30 pontos. Não vai ter mais aumentos. Então, aqui é só fazer um ponto em cada ponto de base até chegar na carreira 18. Bom, ó, já tô aqui, já terminei até a carreira 18. Agora, antes da gente continuar, a gente vai colocar o olho de segurança. Você vai colocar entre a carreira 15 e 16, com 6 pontos de distância, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar com essa carinha aqui, ó. E aí, agora, a gente pode colocar a trava de segurança. Trava colocada. Vamos colocar a outra trava. Pronto, olhos colocados. Agora, a gente vai colocar um pouco de enchimento. Coloquei enchimento no corpinho e agora eu vou continuar na cabeça e depois eu termino de colocar o enchimento. Então, marcador no primeiro ponto. E agora, a gente vai fazer a 19ª carreira, que vai ser 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e uma diminuição. Então, por toda a carreira, a gente vai fazer isso, 3 pontos e uma diminuição. Quando chegar lá no final, a gente tem que ter 24 pontos. Então, 1, 2. Bom, cheguei aqui no final, falta só a última diminuição. Terminei com 24 pontos. E na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho. No próximo ponto, um ponto sozinho também. E aí, depois, uma diminuição. Ou seja, a sequência vão ser de 2 pontos e uma diminuição. Cheguei aqui no final. Essa carreira ficou com 18 pontos. E na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Então, um ponto, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição, até o final. E aí, a gente termina com 12 pontos. Então, eu vou fazendo as diminuições aqui, ó, até enquanto cabe o meu dedo dentro do amigurumi, que aí a gente vai deixar espaço para colocar aí o enchimento. Então,
Aqui eu vou conseguir terminar toda essa carreira antes de colocar o enchimento. Então, aqui, ó, o último ponto, que é uma diminuição. Termino com 12 pontos. Agora, aqui, a gente só coloca enchimento na cabeça, porque a gente já colocou o enchimento no corpo. E já vamos para a última carreira. Então, a gente tem esse resultado por enquanto, ó. Na última carreira, a gente vai fazer 6 diminuições, ou seja, na volta toda vai ter diminuição. Posso puxar essa alcinha aqui. A gente vai colocar na agulha de tapeçaria para fazer o fechamento com falso anel mágico. Então, esse falso anel mágico, a gente tem que pegar a alcinha da frente de cada um dos pontos e passar o fio, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou contando para não pular nenhum ponto, tá? Então, você pode fazer isso também, porque ajuda muito para ficar bem bonitinho, ó. Dei um nozinho, vou colocar esse fio para dentro do amigurumi, e aí ele fica bem certinho aqui em cima, ó. Vou cortar o fio. E aí, a borboletinha está assim, ó. Vamos fazer agora a antena. A gente vai usar o fio 2137, o fio amigurumi soft. Então, dá para misturar o fio pelúcia com o fio amigurumi soft tranquilamente. Eu escolhi o fio amigurumi soft para antena, porque ele é um pouco mais estruturado. Então, para que eu não precisasse colocar nenhum tipo de arame, nada dentro, eu optei por usar aí o fio amigurumi soft. Mas se você quiser usar o fio pelúcia, também vai ficar legal. Então, ó, anel mágico. Tô colocando dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Fechei o anel mágico. E a segunda carreira é aumento em todos os pontos. Então, eu vou fazer 6 aumentos para ficar com 12 pontos no final. Então, já fiz o primeiro aumento. E agora, o último aumento para ficar com 12 pontos nessa carreira. Na carreira 3 e na carreira 4, a gente vai fazer um ponto em cada ponto. Então, não vai ter aumento. Então, na carreira 3 e na carreira 4, também vou ter 12 pontos. Na carreira 5, a gente vai fazer 6 diminuições. Então, fiz a primeira diminuição. Segunda diminuição. Terceira diminuição. E quarta diminuição. Agora, antes de terminar essa carreira, eu vou colocar um pouquinho de enchimento, porque o que a gente tá fazendo agora é a bolinha da antena. E aí, depois vai ficar difícil de colocar o enchimento. Então, vou colocar agora. Não precisa de muito enchimento, é só para dar o formato mesmo da anteninha. E agora eu finalizo a carreira com mais 2 aumentos. E agora a gente vai fazer 3 carreiras, ou seja, da carreira 6 até a carreira 8, a gente vai fazer 6 pontos. Sem diminuir e sem aumentar. Terminando aqui a 8ª carreira. Eu vou cortar o fio, deixando ele compridinho assim, ó, pra gente poder costurar. E eu vou dar uma dica para facilitar na hora da costura, ó. Eu vou puxar esse fio. Vou colocar na agulha de tapeçaria. E vou fazer aqui, ó, tá vendo que tem um degrau? Eu vou diminuir esse degrau para ficar mais bonito na hora que eu for costurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular esse próximo ponto aqui. Vou colocar a agulha no segundo ponto. Passo por baixo das 2 alcinhas e levo esse fio lá para trás. Agora, eu volto com esse fio, ó, pro meio das 2 alcinhas do último ponto feito. E aí, ó, eu consigo diminuir o degrau que fica entre o último ponto e o primeiro. O acabamento, ele fica mais bonito. Aí, se você quiser melhorar ainda mais, você pode voltar com a agulha aqui, ó, por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto. E voltar lá para trás, por cima das 2 alcinhas.
E aí, você tem um acabamento muito mais bonito aí no seu amigurumi. Então, a antena tá pronta, o corpo e a cabeça estão prontos. Agora, a gente vai fazer a asa, tá? Então, a asa, ó, são 2 bolinhas dessa. Uma bolinha você vai fazer e cortar o fio. E a outra bolinha você vai deixar com o fio pra gente poder emendar as 2 bolinhas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, vou começar com o fio amigurumi pelúcia 6614, que é o alfazema. Fiz um anel mágico. Não esquece aí de distorcer esse fio para ficar mais fácil. Vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, eu vou fechar o anel mágico. E a segunda carreira da asa, eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu venho aqui. Faço o primeiro ponto. Vou colocar o marcador. Então, primeiro aumento. Segundo aumento. E aí, sim, a gente vai aumentando até o final da carreira. Bom, terminei já com a cor 6614 alfazema. Agora, a gente vai trocar de cor. A gente vai colocar a cor verde, que é o verde Neo Mint 5743. A gente pode cortar aqui, ó, o fio roxo, o alfazema. E vamos colocar aqui, ó, vamos terminar esse ponto com o verde, porque a gente já vai começar a terceira carreira com o verde. Então, ó, fiz o primeiro ponto da terceira carreira e a gente vai fazer a sequência de um ponto e um aumento até o final. Então, fiz um ponto, agora eu tô fazendo um aumento. Pronto, ó, eu terminei, eu vou cortar esses fios aqui para não ficar me atrapalhando. E agora, a gente vai juntar essas 2 bolinhas aqui, ó, para que a asa fique desse jeitinho aqui, ó. Então, tá vendo? Ela tem uma ponta aqui e uma ponta aqui. Então, para fazer essa última carreira, precisa de um pouquinho mais de atenção, porque a gente vai juntar e fazer essas 2 pontinhas aqui para ficar um charmezinho aí na asa da borboleta. Então, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos, vou colocar o marcador aqui, ó, no primeiro ponto. Vou fazer um ponto sozinho, outro ponto sozinho. No próximo ponto, eu faço um aumento. Vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, vamos lá, ó. Lacei o fio, coloco no próximo ponto, trago uma laçada, fico com 3 alças na agulha. Laço e fecho todo mundo. Esse é o meio ponto alto. Ele é um pouquinho mais alto do que o ponto baixo. No próximo ponto, a gente vai fazer o seguinte, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Então, vamos lá, ó. Lacei o fio, coloco a agulha no próximo ponto, trago uma laçada. Eu tô com 3 na agulha, ó. Laço, passo por 2 alças. Fico com 2 na agulha, laço e passo por essas 2 alças. Então, para quem não sabe fazer o ponto alto, esse é o ponto alto. Faço uma correntinha e faço outro ponto alto, ó. Colocando a agulha no mesmo ponto que eu fiz o primeiro ponto alto. E aí, eu tenho aqui, ó, a parte a ponta de cima da asa pronta. No próximo ponto, eu faço um meio ponto alto de novo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Depois, eu faço um aumento de ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E agora, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai posicionar a primeira bolinha feita. Então, a gente fez uma bolinha, cortou o fio. Fez o outro círculo, continuamos fazendo a quarta carreira. E agora, a gente vai juntar essas 2 partes, ó. Então, agora, eu vou colocar a agulha na primeira parte feita. Então, eu vou colocar a agulha em qualquer ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, ó.
No próximo ponto, eu faço um aumento de ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo e outro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer a outra ponta. Então, ó, no próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer a sequência de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto de base. E aí, eu tô fazendo a outra ponta da asa da borboleta. No próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Agora, um aumento de ponto baixo. Faço uma sequência de um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. E faço um ponto baixo. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu continuei a quarta carreira no segundo círculo que eu fiz. Comecei a trabalhar no primeiro círculo que eu fiz. E agora, eu vou voltar para esse círculo aqui. Mas, eu vou pular 4 pontos aqui e vou continuar trabalhando do lado de lá. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, e aí eu vou fazer pontos até chegar lá no marcador. Então, 1. E cheguei aqui, ó, no final. Corto o fio para ficar um pouquinho longo. E aí, ó, tá vendo que ficou um buraco aqui, ó? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a agulha de tapeçaria e vamos costurar. Costura bem simples. Ó, a gente só vai juntar essas duas partes. Então, o fio tá aqui na frente, eu vou passar lá pra trás. E vou costurar uma parte na outra. Costuradinho, ó. Nem dá pra ver que tá costurado, tá vendo, ó? E agora aqui eu vou esconder este fio, pra não desmanchar a costura. E aí eu posso cortar. Vou esconder esse fiozinho do anel mágico também, para que ele não desmanche. Então, normalmente o anel mágico ele fica por dentro do amigurumi, né? Aqui como vai ficar aparecendo, é bom a gente dar esse acabamento. Então, ó, passei por alguns pontinhos e aí posso cortar. Então, temos as duas asas prontas, ó. Agora, a gente vai costurar todas as partes. Aqui, ó, a gente vai só posicionar a antena no lugar que a gente quer. Então, só tem que tomar cuidado pra costurar bem alinhadinho, né? Então, você não pode costurar ela aqui, por exemplo, porque essa tá um pouco mais pra baixo, a não ser que você queira esse efeito. Mas você vai se basear nas mesmas carreiras que tá do lado de lá. Bom, então, posicionei a antena aqui, ó, alinhada com a primeira antena que eu fiz. E aí, a gente vai fazer uma costura simples, ó. O fio tá lá na antena, eu prendo na cabeça da borboleta. Passo por duas alcinhas aqui, ó, da antena, puxo meu fio, e aí vou costurando todos os pontos da antena, eu vou costurar na cabeça. Então, terminou com 6 pontos, eu tenho que costurar os 6 pontos aqui na cabeça. Então, eu não coloquei enchimento nessa parte aqui da antena, o enchimento tá só aqui na bolinha. Mas se você fizer com o fio pelúcia, talvez você tenha que colocar aí o enchimento também nessa parte menor aqui da antena, tá? Então, ó, tá bem alinhadinha. Então, eu posso dar um nozinho no meu fio. E esconder pra dentro aqui
do amigurumi. Agora, a gente vai costurar a outra asa. Então, ó, eu posicionei a asa, ela inclinadinha, tá vendo? Porque se ficar assim, quase não dá pra ver o efeito da asa. Então, eu quis costurar assim, ó, ela inclinadinha. Então, eu vou seguir mais ou menos aqui, ó, o que eu fiz na primeira asa. Então, o mais importante de saber como costurar é costurar as duas asas, não precisa ficar exatamente igual a minha. Mas o que você tem que fazer é costurar as duas asas iguais, né, na mesma posição. Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha de tapeçaria. E com o mesmo fio que eu costurei a primeira, ó, eu já deixei ele lá na espera para costurar a segunda asa. Então, eu vou costurar todos os pontos aqui, ó, da parte que tá virada para o corpo. As asas estão costuradas. E aí, eu vou dar um nozinho e escondo o fio dentro do corpinho. Agora, é opcional, mas você pode bordar a sua borboletinha. Eu vou fazer a boquinha, sobrancelha e vou colocar um detalhezinho aqui na lateral. Então, como é que eu costumo bordar? Eu coloco o fio aqui em qualquer lugar do amigurumi e levo para onde eu quero começar. Aqui no caso, eu vou fazer a boquinha. Então, eu deixo a pontinha aqui para fora e vou fazer o sorrisinho, ó. Então, eu vou andar com a agulha 2 pontos para lateral, saio, ó, na carreira de baixo, entre os 2 pontos, ó. E aí, vou prender este fio passando o fio por cima. Ó. Vou fazer a sobrancelha, vou usar 2 pontos de largura e vou fazer na diagonal. Então, eu coloco a minha agulha, ó, acima dos olhos e faço assim, ó, na diagonal. Mesma coisa aqui, ó, 2 pontos para lateral na diagonal. E aí, eu encontro, ó, o meu fio lá do comecinho com esse fio do final. Dou um nó entre os 2 fios. Então, sempre que eu vou fazer bordado, eu faço assim, tá? E aí, eu coloco aí o fio pra dentro do amigurumi. Posso cortar as 2 pontas. E a primeira parte do bordado tá prontinho. Aqui você pode soltar um pouquinho, porque como tem os pelinhos do pelúcia, tá vendo? Se ficar muito apertado, você não consegue ver. E aí, agora, a gente vai fazer o detalhe dos olhos, na lateral dos olhos. Também, ó, coloco o fio em qualquer lugar do amigurumi. E vou passar o fio, ó, na lateral do olho, ó. Vou levar lá pro outro lado já, o meu fio. E, ó, o primeiro detalhe do olho tá pronto, dá um charme pro amigurumi. Levo o meu fio pra juntar com o fiozinho do começo. Dou um nozinho e escondo os 2 fios. E aí, o bordado tá pronto. Se você quiser, dá pra fazer uma bochechinha com o próprio fio rosa. Então, vou cortar aqui um pedaço do fio.
E vou fazer a bochechinha aqui, ó. Bordadinho simples, ó. Só vou preencher 2 pontos de largura. E aqui também 2 pontos de largura. E aí fica o charminho da bochechinha aqui, ó. Dou um nozinho no fio e escondo os 2 fios no amigurumi. E aí, a gente tem a borboletinha prontinha. Você pode usar imóvel, você pode colocar chocalho dentro, pode colocar buzininha, pode colocar, fazer porta-maternidade, fazer brinquedo, enfim, completar aí o enfeite de porta-maternidade. E aí, você pode soltar a sua imaginação para as crianças brincarem e decorar o quartinho do bebê, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer sua borboleta, não esqueça de marcar a hashtag Sempre Círculo. E siga a Círculo nas redes sociais. Até mais!